vejo algumas falas aí sobre restrição alimentar, né? Pessoas que são contra a restrição alimentar e eu entro em sintonia, né? Eu sou contra uma inteligência, uma reeducação alimentar alinhada com a situação atual das nossas emoções, que também fazem parte, né? Também fazem parte de uma integração amigável. Aí consigo para uma reconstrução, né? Uma cooperação, uma evolução amigável com a nossa situação mental, emocional, né? Para não causar ferimentos, né? E não se tornar uma dor e talvez uma dor maior. Essa jornada de cura, de busca por uma alimentação mais saudável, de emagrecimento, um corpo melhor, uma saúde melhor, enfim. Mas tem outra perspectiva sobre, que vai até contra eu mesmo, né? Um pouco do que eu penso, mas em paralelo eu também tenho sintonia com né, essa tese que joga meio que contra, né? Por um entendimento, né? A observação é a seguinte, é que nós não estamos usando uma alimentação restritiva, né? No que tange ser uma alimentação restritiva. Eu sou contra a alimentação restritiva. Mas aí nós é que estamos restringindo o organismo. Restringindo o organismo dele fluir naturalmente, dele ser ele próprio, genuinamente, essencialmente. Nós não nos adaptamos à nossa biologia natural, à nossa essência. Nós burlamos. É uma questão de apego, de comodismo, né? Então, quando eu busco usar uma alimentação mais amigável, mais cooperativa comigo mesmo, por um lado, né, eu estou usando uma espécie de chupeta alimentícia, entendeu? Um paninho alimentício, né? Um nhenhenhen, entendeu? Eu estou dando uma desculpa para mim mesmo, né? E, né, claro, tudo existem algumas vertentes diferentes, né? Algumas perspectivas diferentes. Eu, por enquanto, uso algumas chupetas. Se isso é uma ignorância, eu me ponho nessa, eu também sou ignorante, né? Mas a observação aqui é só esse outro entendimento, né? Se desiludir, né? Não querer se denegrir, se autodestruir, né? A ponto de se colocar numa situação de ignorante, mas uma situação de ceticismo e consciência, né? Para não validar fraquezas, digamos assim, né? Para não validar mediocridades, digamos assim. Então essa é, digamos que uma sacada, digamos que uma perspectiva mais afiada de olhar para si, é isso. Eu acho, assim como, né, a, a não adaptabilidade com o meio ambiente, né, num contexto assim, situacional de sociedade, no meio ambiente de conservacionismo, né, a biologia da ecologia da natureza e tal, entre contexto a alimentação, né, o autocuidado, né, restringir o organismo, a gente não busca, a gente tenta adaptar a natureza a nós, mas não nos adaptarmos à natureza, não entender ela, então ela não tem voz. E assim essa natureza também é a natureza do nosso organismo, da nossa fisiologia, né, que tem algumas necessidades alimentícias. Então a gente, né, meio que abusa, né, meio, né, que atropela sequer a possibilidade de ela se apresentar como, né, um contexto de existência, de vitalidade, né, que existem as necessidades, as exigências, no mínimo entender, né? Então acho que nós é que estamos mais restringindo o nosso organismo de ser ele mesmo, a nossa natureza alimentícia de ser ela mesma, do que, né, uma alimentação que venha de fora a restringir algo nosso, porque esse nosso é o nosso emocional. E não tem problema, como eu já falei, o problema é nós caímos numa armadilha de impor uma ditadura inconsciente que a gente não sabe, mas é só uma maneira de ilustrar aqui para entendimento, né? A gente sem querer querendo, como dizia o Chaves,
né, impor um unitarismo, né, impor só e única, exclusivamente e estritamente as nossas emoções, as nossas vontades. Beleza?